Olá, meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrobel e, a partir de agora, estaremos falando aí dessa parte de funções da questões da Banca IADES, tá? Secretaria de Educação do Distrito Federal. E depois eu mostro para vocês o material, tá? Que eu estou tirando isso daí, tá bom? O material que eu estou tirando isso daí. E também, tá? Para você que se interessa em aprofundar, estudar e se preparar bem para a prova da Secretaria de Educação, processo simplificado para professor substituto, parte de matemática. Não saia daí que eu vou falar sobre esse curso que aparece aí, ó, treinamento orientado matemática, IADES, tá? E para você que está aqui comigo nesse domingão, tem um desconto especial, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, tá? Deixa eu só ver aqui no nosso site. E aí a galera está pedindo para... Olá, meus queridos, você que está aí no Instagram, link na bio para você entrar lá na plataforma Zoom e vai começar agora a nossa aula de funções banca e IADES. Vamos que vamos! Vamos lá, meus queridos, deixa eu ver aqui no nosso bate-papo. Professor, eu também estudei na FAGES, estudei com Marcão, Olímpio, Jones e muitos outros. Perfeito! Que bom, meu querido. Eu fiz também lá, tá? Eu fui da primeira turma, e sim, tive aula, aprendi muita coisa de geometria com o Marcos, né? O Olímpio me acompanhou do primeiro semestre até o último, praticamente, tenho um carinho enorme por ele. O Johnny, né? O Johnny também me ensinou muito e muitos outros, né? Perfeito, perfeito. E o Michael é um grande amigo aí, né? Um grande amigo e parceiro. Vamos que vamos, então, começar, meus queridos. Olha só. Todas as questões desse material são questões IADES, tá? Eu estou separando um material, já estou em fase final, né? Já estou em fase final, separando ali por matérias os tópicos que tem no edital, porque o edital, eu estava esperando o edital sair, saiu na sexta-feira, então estou separando ali por tópicos. Eu havia colocado uma descrição lá no curso, vou mudar a descrição, porque saiu o edital, para colocar ali aula a aula o que você vai ter. Considere a inequação no conjunto dos números reais a seguir. 0,5 elevado a x vezes 3x ao quadrado menos 21 vezes 16,5 mais 15x menos 1,5x ao quadrado maior ou igual a zero. Olha só. Quando você pega aí uma inequação, isso aí é chamado de inequação produto, né? Isso aí é chamado de inequação produto. Eu aprendi, né, nesses 21 anos de sala de aula, algumas facilidades para você resolver aí algumas questões. Então, olha só, lá no seu edital, está que você vai ter ali 180 minutos, 3 horas, para responder aí 120 itens. E o grande questionamento de muitos é em relação a se isso dá para matemática. Dá, tá? Dá. E nas nossas aulas eu estarei mostrando exatamente como que você pode ganhar tempo aí em questões. Por exemplo, como que a maioria faz aqui, né? A maioria faz da seguinte maneira: faz o gráfico de cada uma, foi como nós aprendemos. Você faz o gráfico dessa 0,5 elevado a x, mas ela é sempre positiva. Então, você não precisa fazer o gráfico. Aí você faz o gráfico dessa, faz o gráfico dessa, aí faz o estudo do sinal de cada uma,
E aí depois você faz a interseção. Gente, eu não faço assim, tá? Eu não faço assim. Vou ensinar para você como que eu faço. Essa daqui é sempre positiva, então você descarta, você não precisa mexer com ela. Aí, você pega essa função f. Chama ela de f. 3x ao quadrado menos 21. Aí eu vou colocar aqui os passos. Você vai achar as raízes. É a única coisa que eu preciso, das raízes. A outra função ali que você vai chamar é essa aqui, que é a g. A g de x, ela é menos 1,5x ao quadrado, mais 15x, mais 16,5. Nessa função f, você vai igualar a zero, aí você vai encontrar x ao quadrado igual a 7. Então, você tira daqui que seu x é mais ou menos raiz de 7. Das raízes eu preciso. Quando você igualar essa aqui a zero e dividir por 1,5, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 11, né, que é menos x ao quadrado mais 10x mais 11 igual a zero. As raízes aqui, meus queridos, você pode pensar em soma, em produto. A soma é menos b sobre a, então a soma é 10. E o produto é c sobre a, é menos 11. Então, vai ser menos 1 e 10. Aí achou as raízes. Agora, você vai organizar as raízes em uma reta. Coloque as raízes em uma reta. Aí, você vai pegar, então, uma reta numérica aqui, ó. Uma reta numérica. E vai colocar as raízes em ordem crescente. A menor é menos raiz de 7. Depois 1, né? Depois menos 1. Depois raiz de 7. E depois é menos 11 aqui, tá? É 11 positivo. E depois 11. Depois que você colocou as raízes em uma reta, você vai olhar para a paridade das raízes. O que é a paridade das raízes? É quantas vezes aquela raiz ela foi, tá? Ela foi raiz do nosso polinômio ou da nossa função. Meus queridos, coloca aí no nosso bate-papo, por favor. Coloca aí no nosso bate-papo, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo ok com o áudio. Ah, ok, ok. Ok, bacana, bacana. Para quem está no Instagram, a tela está sendo projetada na plataforma Zoom, tá? O link está na bio, tá? Eu estou lá na plataforma Zoom, o link está na bio. Então, quer ver a minha tela, quer receber o arquivo aí, tá? Beleza? Está lá na plataforma Zoom. Vamos lá, então, meus queridos. Eu estava falando da paridade. O que é paridade? Essa raiz aí, ó, essa raiz menos raiz de 7, ela apareceu apenas uma vez. O menos 1 também, o raiz de 7 também e o 11 também. Então, por isso que a paridade é ímpar. Aí você vai olhar para o sinal à direita da maior raiz. O que é o sinal à direita da maior raiz? Vai ser o mesmo do produto ou divisão dos termos dominantes. Aqui não interessa. O termo dominante aqui é positivo, o termo dominante aqui é negativo. Positivo vezes negativo é negativo. Então, aqui vai ser negativo. Então, o sinal à direita da maior raiz, né? O sinal à direita da maior raiz é exatamente o produto dos termos dominantes, ok? Olha só.
Se a paridade é ímpar, na vizinhança você troca o sinal. Se a paridade é ímpar, na vizinhança você troca o sinal. Se a paridade é ímpar, na vizinhança você troca o sinal. Então, paridade ímpar, na vizinhança você troca o sinal. Se a paridade fosse par, mantém o sinal. Galera, acabou. Ele quer a parte que é maior ou igual a zero. Então, ele quer essa parte aqui e essa parte aqui. Inclui as raízes, porque apareceu lá a igualdade. Essa primeira parte aqui vai do menos raiz de 7 até o menos 1, fechado. União, a segunda parte vai do raiz de 7 até o 11, fechado. A alternativa correta, letra A de amor. Letra A de aprovado. Se você entendeu, coloca um joinha aí, vai. Se você gostou desse tipo de resolução, coloca um joinha aí, vai. Vai lá. Enquanto isso, eu coloco aqui o arquivo novamente. O arquivo que eu estou usando. Coloquei aí para a galera que entrou depois. Meus queridos, lembrando que a descrição desse método, tá? Eu coloco sempre ali nas minhas aulas de inequações. Inequação produto, inequação quociente. Pode ser o tamanho que for, gente. Eu não preciso fazer 2 gráficos, 3 gráficos, 4 gráficos. Só achando as raízes, tá? Que é tranquilo de encontrar, e colocando nessa reta, você consegue matar a questão. Então, alternativa correta, letra A de amor. Vamos para a próxima questão. Essa questão ela é intrigante. Ela é de boa, mas é intrigante. Das 4 desigualdades, 2x maior que 70, x menor que 100, 4x maior que 25 e x maior que 5, exatamente 2 são verdadeiras e 2 são falsas. Se x é um número inteiro, então x é igual a. Meus queridos, primeiro aqui eu tenho que pegar 2x maior que 70. Então, nesse primeiro caso, x seria maior que 35. Aqui o x menor que 100 mesmo. Aqui o x maior que 25 dividido por 4 dá 6,25. E aqui x maior que 5. Ok. Aí você pensa, então vou ter que encontrar um valor inteiro de tal maneira que vai satisfazer 2 e não satisfazer outras 2. Não. Você vai olhar para as alternativas. Ó. A, B, C, D e E. E vamos analisar. Se eu pego a letra A, 4, x é maior que 25, que 35? Não, é falso. X é menor que 100? Verdadeiro. X é maior que 6,25? Falso. X é maior que 5? Falso. Então, não satisfaz, porque ele disse que tinha 2 verdades e 2 mentiras. 2 verdades e 2 mentiras. Então, não satisfaz. Pegue a letra B. Na letra B, 5. X é maior que 35? Falso. X é menor que 100? Verdadeiro. X é maior que 6,25? Falso. X é maior que 5? Falso. Então, também não satisfaz, porque ele disse que exatamente 2 são verdadeiras e 2 são falsas. Agora, pega o 6. No 6, x igual a 6. X é maior que 35? Falso. X é menor que 100? Verdadeiro. X é maior que 6,5? Falso. X é maior que 5? Verdadeiro. Aqui tem 2 verdades e 2 mentiras. A alternativa correta, letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Professor, pega, por exemplo, a letra D, 7. Vamos ver. 7. X é maior que 35? Falso. X é menor que 100? Verdadeiro. X é maior que 6,25? Verdadeiro. X é maior que 5? Verdadeiro. Tem 3 verdades ou mentira? Não pode, porque ele diz que são 2 verdades e 2 mentiras. Então, a alternativa correta é a nossa letra C de cachorro, letra C de você vai passar, olelê, olalá. Olhe para essa questão e veja se você teve dúvida.
Algumas pessoas estão preocupadas no tempo que tem. Professor, eu vou ter ali 3 horas e meia para fazer a prova em 120 itens. Galera, não são 120 questões, não é igual isso aqui, que você tem uma questão aqui. Ele poderia tirar 4, 5 itens. Eu vou mostrar a questão da IADES de julgar, para você ver como que eles elaboram, tá? Para você ver que é rápido. Olha essa questão. Um número real somado com seu quadrado é igual a 56. O número de soluções do problema é... Esse número real, não sei quem é, chamamos de x normalmente, somado com seu quadrado, x ao quadrado, é igual a 56. O que acontece? Aqui, você pode ter algumas possibilidades aí. Então eu já vou dizer automaticamente que, nesse caso, como é uma equação de segundo grau, então ele vai ter duas soluções. Cuidado, pode ter nenhuma real, né? Pode ter nenhuma real, se o delta for negativo. Pode ter duas iguais, ou seja, uma, se o delta for zero. E pode ter duas, sim, distintas, se o delta for maior que zero. Então, o que você pode fazer? Como você quer o número de soluções, você pode olhar o delta. O delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4ac. Quando você vê isso, você já consegue dizer que o delta ele é positivo. Se o delta é positivo, vai ter duas raízes reais distintas. Então, quer dizer que a alternativa correta é a letra C, de você vai passar, ô Lelê, ô Lalá. Professor, vamos resolver ela. Vamos. Aí, você está numa prova sem calculadora. Eu gosto de olhar primeiro para a soma e produto. A soma é menos B sobre A. Então, a soma vai ficar menos 1. E o produto é C sobre A. Vai ficar menos 56. Então, eu quero dois números cuja soma é menos 1. Então, ambos são negativos, ou maior é negativo, maior em módulo, tá? E o produto é menos 56. Produto menos 56 significa que um deles é positivo, o outro é negativo, né? Então, x', x duas linhas, 7 menos 8. Professor, eu não sou tão hábil assim para fazer por soma e produto. Então, báscara nele, tá? Báscara nele. Use aí a fórmula de Bhaskara, tá bom? Use a fórmula de Bhaskara, ok? Beleza, beleza? Vamos que vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão, questão de número 20. Qual que é a questão de número 20, tá? Do material que eu tirei. Eu tenho um material com questões da banca IADES. Já vou mostrar para vocês que material é esse, tá bom? Sendo o conjunto universo igual ao conjunto dos números inteiros, U é o Z, o menor número inteiro que satisfaz a inequação, então você tem aqui, ó, 1 mais 8x dividido por 4, maior que x menos 5/3. Temos que resolver essa inequação aqui. O que você pode fazer? Aqui tem 4 e 3. Gente, eu já multiplico por 12 logo. 12 dividido por 4 é 3. Vai ficar 3 mais 24x. Maior que 12 vezes x. 12 dividido por 3 é 4, vezes 5 é 20. Professor, eu poderia pegar o 4, passar multiplicando. Aí depois multiplicar todo mundo por 3? Sim. Lembrando, você vai ter 1 minuto e meio por item. Então, seu treinamento até a data da prova, que é dia 26 de novembro, até a data da prova, que é 26 de novembro, é diminuindo o seu tempo nos itens. Professor, mas IAS não tem muitas questões de julgar os itens. Matemática você vai ter. Porém, você pode trabalhar com questões do CESP, com questões quadrígeas, questões de julgar os itens, não tem problema. Pega as questões da IADES, independentemente se é múltipla escolha ou não, faça.
para você entender a linguagem deles, tá? Faça. E aí depois vai treinando em questões de jogar os itens e vai diminuindo ali o seu tempo, tá bom? O 12x passa negativo, então vai ficar 24x menos 12x, maior que. O 3 passa negativo, menos 23. Então, x, ele vai ser maior que menos 23 sobre 12. Esse menos 23 sobre 12, ele, colocando aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá aqui o menos 23 sobre 12. À esquerda dele está o menos 2, que é o menos 24 sobre 12. À direita está o menos 1, o 0, e assim vai, né? Ele pediu para você o menor número inteiro. Como ele quer os maiores que menos 23 sobre 2, então, os maiores que menos 23 sobre 2 estão aqui à direita. Tudo que é maior está à direita. E o menor número inteiro que satisfaz essa inequação é o menos 1. A alternativa correta, letra D, de Diógenes, letra D, de dá para passar, olelê, lá. E você que está aí no Instagram, vai lá na bio. Olha o bio! Vai lá na bio, que tem um link para a plataforma Zoom, onde nós estamos transmitindo com compartilhamento de tela. Meus queridos, fala comigo aí, fala comigo, vai lá no chat, fala comigo. E essa questão? Fácil, média ou difícil? Beleza? A Dênia pediu para repetir o final. Repito, sim. Dênia, ele está pegando os valores maiores que menos 23 sobre 12. Aí eu coloquei aqui o menos 23 sobre 12. O menos 23 sobre 12 ele está localizado entre o menos 2 e o menos 1. Por quê? Menos 24 dividido por 12, que é o menos 2, e o menos 12 dividido por 12, que é o menos 1. Então, ele está entre o menos 2 e o menos 1. Então, ele quer todos esses valores. Aí, ele quer o menor número inteiro. Os números inteiros que satisfazem aqui são os números maiores que menos 23 sobre 12. Tudo está à direita. E aí, o menor número inteiro que aparece aí é o menos 1. Os números inteiros que satisfazem a desigualdade é menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Meus queridos, o interessante de você ver questões IADS é que, para você ver o seguinte, tem pessoas que falam, não, já que tem ali a questão do mínimo 48, então eu vou garantir meus 48 lá nos 50 de básicos e complementares. Ok. Nos 70 de básicos e complementares. Ok, sem problema. E tem gente que fala, não, eu vou garantir os 50 lá na específica. Ok, eu acredito que você tem que balancear, tá? Dá uma balanceada, beleza? Dá uma balanceada para que você consiga aí a maior pontuação possível. Agora vamos lá. Gente, olha questões, itens de julgar da banca IADS, tá? E aí depois eu vou mostrar o material que eu tirei essas questões, tá bom? Considere as funções f de x igual a 2a menos 4 mais 3. Observe que essa função aí, ela é uma função do primeiro grau. Então, a função f de x igual a 2a menos 4 vezes x mais 3, ela é uma função do primeiro grau. E a função g de x igual a 3b x quadrado menos c mais 2x mais 1 é uma função do segundo grau. É uma função quadrática. Em que A, B e C são números reais, para julgar os itens a seguir. Se A é igual a 2, então, item 0. Se A é igual a 2, meus queridos, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, f de x vai ser 3. Se A é igual a 2, a função f é estritamente crescente. Meus queridos, quando o termo dominante ali da função é 0, então você tem uma função do tipo mx mais m. Aí você tem três possibilidades. M maior que 0,
m igual a zero e m menor que zero. No primeiro, ela é crescente. No segundo, ela é constante. E no terceiro, ela é decrescente. E a função do primeiro grau, ela é monótona. Como assim monótona? Ela é estritamente. Se o termo dominante for maior que zero, ela é estritamente crescente. Se o termo dominante for menor que zero, ela é estritamente decrescente. Se for igual a zero, é constante. Então, o correto aqui seria constante. Então, essa afirmação ela é falsa. Ou seguindo a ideia aí, o item está errado. Item de número 1. Ele colocou aí 0, 1. Você tem 5 itens aí, né? 1. Se B é igual a 2 e C é igual a 0. Então, vamos lá na função G. Olha como que vai ficar a função G de x aí. Se B é igual a 2, aí vai ficar 6x². E C é igual a 0. E aí, menos 2x mais 1. Né? A função G tem um ponto de máximo. Gente, a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Pode ser para baixo, triste, né? Que é o primeiro caso. Então, para baixo, triste, que é o primeiro caso, onde a concavidade é para cima, termo dominante positivo. Aqui, termo dominante negativo, né? O que acontece? O termo dominante aqui é positivo. Então, esse ponto que aparece aqui, ele é de mínimo. Esse ponto que aparece aqui, ele é de máximo. Então, quando o nosso termo dominante for positivo, é mínimo. Quando o termo dominante for negativo, é máximo. No caso aqui, vai ser de mínimo. Então, quer dizer que o item está errado, porque o nosso A, o termo dominante, seria positivo. Item, ele chamou aí de item 2. Os gráficos que representam FG, no mesmo sistema de coordenadas cartesiana, podem ter, no máximo, um ponto em comum. Se eu pegar, você pode ter 3 situações, né? Tanto a parábola com cavidade para cima ou para baixo, tá? Vou pegar ela para cima. Qual seria a primeira situação? A primeira situação seria essa reta. Então, aqui corta 2 pontos. Qual seria a segunda situação? Seria tangenciar em apenas um ponto. E qual seria a terceira situação? Tocar em nenhum. Então, aqui 2 pontos. Aqui 1 ponto. E aqui nenhum ponto. Então, no mínimo, nenhum. No máximo, 2 pontos. Isso quer dizer, então, que esse item de número 2 está errado. Pergunto, antes de resolver os itens 3 e 4, antes de passar para o próximo slide para resolver esses itens 3 e 4. Dúvidas até aí? Pergunto. Esse item 0, primeiro item, você levaria 1 minuto e meio nele? Coloca aí para mim. Você levaria 1 minuto e meio? Não. O item 1, você levaria 1 minuto e meio? Também não. E o item 2, você levaria 1 minuto e meio nele? Não. Então, observe que você vai ganhando tempo em itens, tá? Tempo em itens. Ó, como teve gente que entrou aí, vou disponibilizar o arquivo que eu estou usando, tá? Aí no grupo, para quem quiser baixar, quem entrou depois. Quem já baixou, está de boa. Então, meus queridos, observe que ele vai colocar dessa maneira, tá? Quem está aí no Instagram, link na bio. Olha, bio, o link aí na bio, para ver a minha tela, que eu estou compartilhando tela na plataforma Zoom, resolvendo questões de funções da banca IATS. Ok, meus queridos? Vou passar agora para resolver os itens 3 e 4. Lembrando, o item número 0 ele está errado, o 1 também, e o 2 também, tá? Os 3 itens estão errados aí. O item 3, olha o que o item 3 ele
fala, se A é igual a 1, a raiz da função f é negativa. Vamos lá na função f. Ó. Pegando A igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 4, vai ficar menos 2x, mais 3. O que é a raiz? Nós sabemos que o gráfico dessa função aí é uma reta decrescente, passando aqui pelo 3. Aqui, onde corta o eixo x, é a raiz. Então, a raiz é conhecido como zero da função, ou onde a função corta o eixo x. Aí você pega, então, lá, o menos 2x mais 3, igual a zero. Pelo gráfico, se você tem uma noção gráfica, você já mata o item. Você percebe aqui que a raiz ela é positiva, né? Como a raiz é positiva, então isso também seria errado. Mas vamos determinar, fazer nada mesmo. Menos 2x igual a menos 3. O x aí vai ser igual a 3 sobre 2. Então, observe, questão que você pode fazer, item que você pode fazer. Você vai levar 1 minuto e meio nesse item? Também não. Então, observe que cada item que nós estamos resolvendo aqui, nós não estamos levando 1 minuto e meio nele, você não levaria 1 minuto e meio nele para resolver, ok? Item de número 4. Se B é igual a 1 e C é igual a 2, uma das raízes da função g é 1. Então, ó, como você pode fazer? Lembrando, você está numa prova, tem que ganhar tempo. Aí você substitui lá, 3x ao quadrado. Aí substitui o c por 2. 2 mais 2 é 4. Menos 4x, mais 1. Ah, professor, se ele está dizendo que 1 é raiz, então eu vou lá encontrar as raízes? Não! Não, 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 não. Se é raiz, quando você substitui, tem que dar zero. É isso que a gente vai analisar. Gente, e quando você substitui aqui por 1, é a soma dos coeficientes. Então, é 3 menos 4 mais 1. Nós aprendemos lá em polinômios que o 1 vai ser raiz de qualquer polinômio quando a soma dos coeficientes for zero. Somou os coeficientes 3 menos 4 e 1 é zero, então 1 é a raiz. Ah, professor, por que você não encontrou as raízes? Gente, porque não interessa para a gente as raízes. Ele está afirmando que 1 é raiz. Então, você vai aprender a jogar com os itens. Você vai usar a afirmação dele, lembrando. Ah, professor, mas eu estou querendo aprender matemática e tal, determinados assuntos. De repente, você não tem tempo até a prova. Eu vou ensinar você a fazer questões e acertar esses itens na prova. E aí, aprender isso passo a passo, você vai aprender no curso que eu vou lançar no ano que vem para professores de matemática. A pedidos, no ano que vem eu vou lançar um curso para professores de matemática. Vou pegar conteúdo por conteúdo, vou ensinar o conteúdo, sim, mas também vou dar sugestões de como você pode usar aquilo ali em sala de aula. Sequência didática, qual tipo de material que você pode usar, qual tipo de ferramenta que você pode usar, baseado aí no que eu uso, tá? Nas instituições que eu dou aula, beleza? Olhe para esses 5 itens e veja se você teve dúvida. Vai, fala para mim. Dúvida aí? Coloca aí para mim. Essa questão como um todo, fácil, médio ou difícil? Olha, boa. E aí o que eu quero dizer para você é para você não ter medo, tá, dos itens, não ter medo das questões. E resolução de questões te dá isso. Ah, professor, eu quero não ter medo, eu quero chegar lá no dia da prova confiante. Então, para você chegar no dia da prova confiante, você tem que resolver questões. Então, observe, nós resolvemos 3 questões anteriores e agora mais 5 itens, né? Mais 5 itens. Vamos que vamos. Olha essa questão. O gráfico a seguir determina a quantidade de medicamento em miligramas na corrente sanguínea de um paciente T horas após a aplicação por meio de injeção. Aí você tem no eixo Y, tá? Você tem aí no eixo Y a quantidade de medicamento e você tem aí no X horas, né? Então, Y, quantidade de medicamentos, e X, horas.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Olha só, em momentos oportunos, você sabe que isso daqui é uma função exponencial e ela pode ser representada assim, ó, a quantidade de medicamento aí. Permita eu chamar de M. No tempo t, vai ser uma massa inicial, que você está vendo aí quanto que é, vezes, aí vai ter uma constante ali, né? Vai ter uma constante, ele vai dizer para você e tal, elevado a um tempo t. Né? Então, ele pode dar cara da função para você. Se ele não deu, é porque você não vai precisar. Se ele deu apenas o gráfico, é porque você vai precisar somente do gráfico. Quer ver? A injeção foi aplicada às 8 horas. Não, gente. A injeção foi aplicada aqui, ó, às 0 horas. Então, está errado. Às 8 horas, aqui, ó, a quantidade na corrente sanguínea é mais de 1. É mais de 1 miligrama. Se ele tivesse aplicado nesse momento, seria a maior quantidade na corrente sanguínea. A maior quantidade na corrente sanguínea está aqui, ó, 8. Ele aplicou 8 miligramas a 0 horas. Então, está errado. A meia-vida desse medicamento é de 4 horas. O que, que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para a massa reduzir a metade. Então, por exemplo, você pega qualquer massa, vou pegar 8 aqui. Então, 4, para reduzir a 4, foi nesse tempo aqui, ó. Então, eu vou lá, ó, pam, desse, qual foi o tempo necessário? Quase 13 horas. Então, observe que o tempo de meia-vida, está entre 2 e 3, é aproximadamente 3 horas. Ele está dizendo que é de 4 horas, então esse item também está errado. Olha para esses dois itens até agora e conversa comigo, vai. Conversa comigo. O item 0, que é o primeiro item, você levaria mais ou menos de 1 minuto e meio. Mais ou menos. Pode colocar o sinalzinho aí de mais ou o sinalzinho de menos. Mais ou menos. Menos, né? Menos, então. E o item de número 1, mais ou menos. Também observação de gráfico. Também, né? Beleza, beleza. Então, observe. A quantidade máxima de medicamento na corrente sanguínea é de 8 miligramas. Certo ou errado? Fala comigo aí. Certo ou errado? Se é de certo, é de errado. Qual é a quantidade máxima? A quantidade máxima é exatamente a quantidade inicial, então, que é de 8 miligramas. Então, o item 2 está correto. Olha o item 3. 6 horas após a medicação da injeção, a aplicação da injeção, o organismo do paciente já terá eliminado mais de 75% do medicamento do organismo. Vamos lá, ele está dizendo às 6 horas. 6 horas, está aqui. 6 horas, aqui. 6 horas, então, para T igual a 6 horas, a quantidade de medicamento aí é menor que 2, está entre 1 e 2. É menor que 2 miligramas. Né? Menor que 2 miligramas. 75%, eu vou calcular o 25%, que é o complementar, que é o que ficou. 25% de 8 é 1/4 de 8, que é igual a 2. Né? Que é igual a 2. Se a quantidade de medicamento aí no organismo é menor que 2, quer dizer que ele eliminou mais de 75%. Então, se ele eliminou mais de 75%, quer dizer que o item 3 está correto. Olhe para esse item número 3, que também foi observação gráfica dessa função exponencial, e veja se você teve dúvida. Para quem está aí no nosso Instagram, para ver a tela, o compartilhamento da tela, as questões, basta ir lá na bio, vai lá na bio, tem o link na plataforma Zoom, tá? Você clica lá, tem um link, aí tem a senha, você entra com essa senha, beleza?
Meus queridos, olhe para esse item 3. Conversa comigo, bebê. Fácil, médio ou difícil, o item 3. E olha que ele é mais puxadinho que os outros, porque teve porcentagem ali, né? Vai lá, F de fácil, M de médio, D de difícil. Beleza, beleza, bacana. A quantidade de medicamento no organismo, em função do tempo, é decrescente. Meus queridos, essa é uma função exponencial estritamente decrescente, né? Você tem dois tipos. Você tem a função exponencial crescente, por exemplo, quando descreve população, né, onde existe uma taxa de natalidade positiva, e ela é decrescente quando tem esse caso aí. Então, o item está correto. Professor, na questão anterior, nós tivemos 4 itens errados e um certo. Nessa, nós tivemos 2 errados, 3 certos. Existe uma lógica aí? Meus queridos, faça a questão. É lógico que em toda e qualquer prova, independentemente se é de julgar os itens ou múltipla escolha, existe uma tendência a ter uma média, ao equilíbrio. Tudo tende ao equilíbrio, mas não é uma característica central. Ah, isso tem que, de fato, acontecer, isso é uma característica obrigatória. Porque eu, enquanto professor, eu vou elaborar itens e eu posso achar absurdo 4 itens errados e um certo. Mas, de repente, aquela pessoa que elaborou a questão anterior não acha, tá? Então, assim, olhe para a questão, resolva a questão, olhe para esses 5 itens. Você levaria 7 minutos e meio, que seria 5 vezes 1 minuto e meio para resolver essa questão? Coloca aí, S de sim, N de não, T de talvez. O sim quer dizer que você levaria mais de 7 minutos e meio. O não quer dizer que você levaria menos. E o talvez é porque eu fiquei na dúvida. Então, observe, ao longo da prova, você pode ir ganhando itens. Tem matérias que é extremamente teórica, não estou dizendo que é fácil, tá? Que é extremamente teórica. Você vai analisar a situação ali e vai julgar alguns itens. Então, é ler, julgar, ler e julgar. Como que você desenvolve essa habilidade da leitura? Lendo, resolvendo questões, tá? É a única maneira de você desenvolver essa habilidade, lendo e resolvendo questões, tá bom? E é o que nós estamos fazendo aqui. Questão 19, bacana, né? Vamos lá. Questão de número 20. Essa daqui eu gosto dela. Considere, questão número 16. Considere as curvas ou representações gráficas definidas pelas funções. F de x igual a e elevado a x. E g de x igual a 2x ao quadrado mais 1, restritas no domínio x maior ou igual a zero. No mesmo sistema de coordenadas cartesianas, com base nos seus conhecimentos acerca do assunto, usando, se necessário, os valores aproximados, e igual a 2,7, e ao quadrado igual a 7,9 e ao cubo igual a 19,68. E restringindo-se ao domínio considerado, julgue os itens a seguir. Olha só. Eu vou fazer o gráfico dessas duas funções, porque quando você está estudando, é interessante você pôr no gráfico, entender graficamente essas funções, tá? Que é a representação geométrica. E aí depois nós voltamos na questão e nós vamos resolver. Ah, professor, mas lá na hora da prova eu não vou ter o recurso. Sim, mas aqui no treinamento você tem. E isso vai facilitar lá na hora da prova, tá bom? Então, vamos aqui no recurso. Eu vou usar o GeoGebra, tá? Eu vou usar o GeoGebra. Então, aqui está o GeoGebra. Ó, a primeira função que está aqui, que é essa função verde,
ampliá-la. Ok. Essa função verde, ela é a função exponencial citada, e elevado a x. Como o e é maior que 1, é 2,7, que é o número de Euler, isso significa que essa função ela é estritamente crescente. E aí, como ele pegou a partir do x maior ou igual a zero, então do x igual a zero, então está indo a partir desse ponto A aqui, tá? Lá para cima. Aí, tem a função aqui 2x² mais 1. A função 2x² mais 1 é essa parábola. Então, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, para você ver melhor. Essa parábola que você está vendo aí vermelha, né? Essa parábola vermelha. E aí, quando você pega 2x² mais 1, você sabe que a concavidade é para cima e que ela vai cortar o eixo y no 1. O eixo y é o eixo de simetria quando b é igual a zero. Quem é o b, professor? O b do ax² mais bx mais c. O A te dá a concavidade, para cima ou para baixo, A positivo para cima, A negativo para baixo. O B, ele te diz onde e como vai cortar o eixo Y, tá? Se o B for positivo, vai cortar o eixo Y na parte crescente da parábola. Se o B for negativo, vai cortar na parte decrescente da parábola. E se o B for igual a zero, quer dizer que vai cortar o eixo Y no vértice, tá bom? No vértice. E o 1, que é o C, é exatamente onde a parábola corta o eixo Y, tá bom? Beleza? Agora vamos voltar lá na nossa questão. Olha só. Eu coloquei esse 2x². Quem seria o 2x²? O 2x², ele seria eu pegar a função g. Então, por exemplo, se eu pego lá aquela função g, ele entende, tá? Então, eu pego lá a função g, ele entende que eu peguei a função g. E eu subtraio 1. Então, se eu pego a função e subtraio qualquer coisa, eu vou mexer com deslocamento em y. Está vendo que ele desceu uma unidade? Ele desceu uma unidade. Deixa eu deixar só essa função lá. Desceu uma unidade. Agora, se eu pego a função g e somo 1, observe lá que ele subiu uma unidade. Então, para eu mexer no y, eu pego a função e somo o y. A função e subtraio. Se eu somei, ela sobe. Se eu subtrair, ela desceu. Agora, eu vou mexer com o x, tá? Vou mexer com o x. Se eu mexer com o x, então, vou pegar a nossa função g de x, vou somar 1. Se eu somar 1, observe, ela deslocou uma unidade para a esquerda. Então, quando eu somo no x, ela desloca para a esquerda. E quando eu subtraio? Vou subtrair 1 aqui, E quando eu subtraio? Quando eu subtraio, isso significa que ela desloca para a direita. Então, em relação a y, somo, subo. Subtraio, ela desce. Em relação ao x, somo, ela desloca para a esquerda, tá? Subtraio, ela desloca para a direita. Mas tem como ver isso lá nas próprias funções? Tem. Porque mostrando aqui no GeoGebra, fica bem mais tranquilo, tá? Fica bem mais tranquilo aí, tá? Vou deixar como principal aqui aquelas duas funções, as duas funções que ele havia falado lá para nós, tá bom? Agora, vamos voltar lá na nossa questão. Voltando na nossa questão. Vamos lá. E aí, para quem entrou depois, vou colocar novamente aqui o arquivo que eu estou usando, tá? Esse é o arquivo que eu estou usando. Olha o item 0, que seria o primeiro item aí. As duas curvas têm forma geométrica de um ramo de parábola. Porque, lembrando, quando nós pegamos lá, deixa eu só colocar aqui para você. Quando nós colocamos lá, tá, o eixo, tá,
Aí a nossa função exponencial, ela ficou assim, a parte aqui. Né? E a nossa função quadrática, ela ficou assim. Ela veio como uma parábola, aqui foi o vértice, né? Aqui, ó, tá? Vou desenhar ela. Aqui foi o vértice. E aí ela veio da seguinte maneira. Ela veio, depois ela subiu, assim, tá? Isso aqui é a parábola, a G, e aqui a nossa F. Beleza? As duas curvas têm a forma geométrica de um ramo de parábola? Não, errado. A parábola só é a função do segundo grau. Essa aqui é uma função exponencial. Então, exponencial e parábola. 2, ou o item 1. A curva EX, ela é mais fechada do que a curva 2x² mais 1. Aí você observa, professor, como que eu poderia fazer isso? Ó, eu pegaria aqui o f de 0. E elevado a 0, que é 1. G de 0 também é 1. Elas são iguais. Aí pegaria o f de meio, por exemplo. Aí seria e elevado a meio, que seria a raiz quadrada de 2,7. E o g de meio, que ficaria 2 vezes 1/4, que é meio, mais 1. Isso aqui dá 1,5, que é 3 sobre 2. Onde que eu quero chegar? A raiz quadrada de 2,7, ela é maior, né? Por isso que está acontecendo isso aqui. Ó. Aí, quando eu chego lá no 1, quando eu chego lá no 1, então, f de 1. F de 1 é E, que é 2,7, e G de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1, 3. Observe que é maior. Então, por isso que a parábola ela começa a subir mais rápido, tá? Então, a E de x ela é mais fechada? Não. Não, porque observe aqui, né, que ele tem essa abertura aí, depende do intervalo entre 0 e 1, e não necessariamente 1 aqui, tá? Mas aqui eu coloquei 1. E observe que depois a F ela está mais aberta e a G está mais fechada, tá? Então, o item está errado. Se tiver dúvida, fala aí. Para você que está no Instagram, tá? Para você que está no Instagram, link na bio para você ver a minha tela. Estou lá na plataforma Zoom, resolvendo questões com a tela compartilhada. Meus queridos, dúvidas no item 0 e dúvidas no item 1? Entenderam como que a gente poderia fazer sem o auxílio lá do GeoGebra? Olha o item 2. O item 2 fala assim, ó. As duas curvas interseccionam-se em 2 pontos de abscissas, respectivamente, x igual a 0 e x maior que 0. Certo? Como que você verifica isso? Olha só. Quando eu pego aqui, ó, f de 0 igual a 1, g de 0 igual a 1. Ah, professor, para eu achar isso, eu não teria que igualar as funções? Sim. Gente, mas se você pegar uma função quadrática e igualar uma função exponencial, você vai pirar o cabeção, né? Para resolver isso aí. Não tem como, não é equação de segundo grau e tal. Aí, o que que você vai fazer? Olha a observação aqui. Quando eu peguei o f de meio, deu 2, raiz de 2,7. Esse raiz de 2,7 é maior que 1,5. Quando eu peguei o g de meio, deu 1,5. Então, observe que a nossa f está sendo maior, por enquanto, maior ou igual. Aí, quando você foi para o f de 1, 2,7, g de 1, 3, quer dizer que o g de 1 já foi maior. Isso quer dizer, então, que para x igual a 0,
e para x entre 0 e 1. Elas vão se interceptar, tudo bem? E aí você pode ver graficamente, ó, né? Vamos lá no gráfico novamente para você ver, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Quando você tem aí o y igual a 2, então exatamente aqui, ó, deixa eu pegar um ponto, bem aqui, ó. Pá. Nesse ponto D, elas se interceptam novamente, né? Então, elas se interceptam aqui e aqui. E aí, observe que nesse ponto D, aqui, ele está entre 0 e 1. Ele está entre 0,5 e 1. A maravilha do GeoGebra, de você poder usar aí a ferramenta para tirar algumas conclusões em relação a funções. Então, esse item aí está correto. Olhe para o que fizemos nesses 3 itens. O primeiro item, o item 0, faria em mais ou menos de 1 minuto e meio. Fala aí para mim. Coloca lá. Pode colocar o sinal lá, mais ou menos. Beleza, menos, bacana, né? O item número 1, questão da curva fechada. Entenderam como analisar se a curva é mais aberta, mais fechada? Vai pegando valores. Minha sugestão, quando estiver trabalhando principalmente com exponencial, não pega só números inteiros, não. Tá? Pega entre ali. Peguei o 0, pega o meio, pega o 1 e vai vendo o que vai acontecendo. Se sempre for maior, ok. Né? Você consegue concluir. Se não, você consegue concluir também. Item de número 2. Fácil, médio ou difícil? Fácil, né? Agora vamos lá para o nosso item de número 3. Então, nós vimos que o primeiro item aqui era errado. O segundo item aqui também errado, né? E o terceiro item aqui correto. Vamos para o item 3. As curvas permitem concluir se x é maior ou igual a 3, então x é maior que 4ln de x. O que seria isso? Pegue, por exemplo, se eu encontrar um contra-exemplo, o item estará errado. Então, ó, item 3. Você pode pegar o x igual a 3, por exemplo. Tá? Ele fala maior ou igual a 3. Aí ele está dizendo que 3 é maior que ln 4ln de 3. O ln de 3 é o logaritmo de 3 na base e. Isso daqui tem que ser maior que 1. Porque o e é aproximadamente 2,7. Tá? Então tem que ser maior que 1. Como o ln de 3 é maior que 1, o 3 vai ser maior que 4? Não. O item está errado. O x seria maior que 4ln de x se o ln de x fosse menor que 1. Ok? Olhe para o que fizemos nesse item 3 e veja se você teve dúvida. Item 4. Deslocada para a esquerda de uma unidade, paralelamente ao eixo x, a curva g de x igual a 2x ao quadrado mais 1, coincide com a curva y igual a 2x ao quadrado. Meus queridos, o que ele fez? Ele pegou a g de x e subtraiu 1. Quando ele pega a função e subtrai 1, ele desloca para baixo uma unidade. Quando ele mexe aqui no y, ele desloca. Para ele deslocar isso que ele está falando para a esquerda, ele tinha que somar. E seria uma unidade somar 1. Quando ele pega o g de x mais 1,
A função, ela vai ficar x mais 1 ao quadrado, vezes 2, né? Mais 1. Seria essa função aqui, ó. X ao quadrado, então 2x ao quadrado. Aí ficaria 2x, então 4x. Aí ficaria 2 mais 1, 3. Seria essa função. Seria a nossa função g de x deslocada uma unidade para a esquerda, como eu mostrei aqui para você, ó. Vou mostrar novamente lá no gráfico. Se você pega, tá? Vou deixar só a função g, ó. Deixar só a função g, tirei a e, função e, tirei o ponto, deixa eu tirar o outro ponto, tirei. E aí vou fazer de novo, ó. Se eu pegar a função g e somar 1, ela desloca uma unidade para cima. Se eu pegar agora a função g, e ao invés de somar 1, eu vou subtrair 1. Ela vai deslocar uma unidade para baixo. Lembrando que a função referencial é a vermelha, tá? Agora, eu não vou mexer com a função g, vou mexer com o x. Se eu somar 1, ela desloca para a esquerda uma unidade. E se eu subtrair o x por 1, ela vai deslocar uma unidade para a direita. Então, somei o x, uma unidade, vai deslocar uma unidade para a esquerda. Subtrair o x, uma unidade, vai deslocar uma unidade para a direita. Top, né? E o GeoGebra permite isso. Olhe para essa questão. Fácil, médio ou difícil? Ela é mais puxada que a outra. Que a outra foi praticamente gráfico, né? Foi praticamente gráfico, mais trabalhosa, né? Mais trabalhosa ela. Meus queridos, e veremos questões assim, resolveremos questões assim, encaixando dentro do tempo necessário de prova. Vamos que vamos. Olha só. Deixa eu falar um pouquinho, né, de como que vai ser esse curso, tá bom? Como que vai ser esse curso. Esse curso, o TOME, o que é o TOME? É o Treinamento Orientado Matemática e Artes. Então, T de treinamento, O de orientado, M de matemática e IATS. Teremos 12 aulas a partir do dia 7, tá? Do dia 7. Lá no curso já está o cronograma. Então, vai ser dia 7. Então, eu estou colocando aos sábados, das 15 às 17. Estou colocando aos domingos, das 9 às 11. Estou pegando ali, iniciando um pouquinho mais tarde no domingo, na parte da tarde, a partir das 15 horas, que é para você, inclusive, poder aproveitar o sábado de manhã, o sábado à noite, e no caso do domingo, ainda aproveitar aí o domingão. Todas as aulas ficarão gravadas. Lá na plataforma, eu vou colocar o material, tá? Vou estar disponibilizando material, vou estar disponibilizando as aulas gravadas. 3 simulados comentados, tá? Então, nós vamos fazer 3 simulados ao longo desse processo, onde todos serão comentados, tá? Mais de 400 questões IADs, eu vou mostrar o material para vocês, e estou fazendo, além desse, um outro material. Grupo de WhatsApp para dúvidas e plataforma para hospedar o material e as aulas gravadas, tá? Qual material? Um dos materiais que eu vou usar, só para você ter uma noção, tá? Deixa eu abrir ele aqui, só para você ter uma noção, mostrar para você, que é da onde, inclusive, eu estou tirando essas questões, tá? Que é da onde, inclusive, eu estou tirando essas questões. Vou mostrar para você. Deixa eu compartilhar novamente a minha tela. Deixa eu ver em qual tela que vai estar. Vai estar nessa aqui. Pronto. Aqui, tá? Para você ter uma noção, deixa eu colocar lá no início, tá? Da onde eu estou tirando essas questões.
Essas questões, eu estou tirando aqui desse material, tá? Onde tem concurso, todos os concursos aí que a ADES fez, tá? Aí é lógico que eu priorizei a parte de matemática e raciocínio lógico, você vai ver no edital qual conteúdo que está, por exemplo, raciocínio lógico, tabela verdade cai na sua prova? Não cai. Então, você não vai fazer isso. Então, por exemplo, aqui tem questão de matemática financeira, que vai cair, porcentagem, análise combinatória, esse outro aí a questão número 10, a questão número 11 é uma questão de regra de 3, a 12 não precisaria fazer, por exemplo, que é de raciocínio lógico. Aqui, por exemplo, você tem a questão número 11 de porcentagem, aí você tem a questão de número 12, que é análise combinatória, a questão número 13, né? Você tem aí também de matemática financeira, a questão número 14, você tem ela aí de probabilidade, a questão número 15 é raciocínio lógico, não precisaria fazer. E assim vai. Além disso, de onde que eu tirei aquelas questões de julgar os itens? As questões de julgar os itens, eu tirei, a IADES elabora questões para dois vestibulares aqui em Brasília, que é a Unieuro, vestibular de medicina, e também da Universidade Católica. E, antigamente, da Universidade Católica, os itens, né, as questões eram questões de julgar os itens, né? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, tá? Ainda são provas aqui de concurso de múltipla escolha. Aqui, por exemplo, essa é de 2014. De 2014, ó, tem todas as questões, questão 18, tem 5 itens. Questão 16, 17, 5 itens. Só aí você tem 15 itens, né? Olha aquela questão de função aí, ó, questão 16, tá? Olha 19 aí, 20, 21, né? Então, observe que você tem aí cerca de 6 questões, 7, 8, né? Até a questão de número 23. A 23 já é tipo B. Mas você tem, e a 22 também, você tem aqui, ó, só nessa prova, da questão 16 até a questão de número 21, então, da 16 a 21, 6 questões, 30 itens. Só aqui 30 itens de matemática. E por prova, é isso que vai ter, ó. Segundo de 2014, você vai ter mais itens aí, ó. Olha que lindo, né? Mais itens, que é da onde eu estou tirando, ó. Então, mais 30 itens, fora as duas questões ali. Aí você tem a de, ó, essa questão nós vamos resolver já já. Aí você tem aí, ó, 2015. 2015, você tem mais questões aí. 2017, já voltou a ser, ou já começou a ser de julgar os itens. Então, aqui você já tem muitas questões nessa apostila. E para você ter uma ideia, tá, como que vai ser ali, deixa eu pegar aqui, ó, os produtos, só mostrar para você aqui. Aí você tem aqui, esse que é o tome, eu estou mostrando para você. Só abrir ele aqui para você ter uma noção, tá? De como que vai ser a plataforma. Tá abrindo. Então, aqui está. Cestar a gestão do curso. Aí, vou visualizar aqui como estudante para você ver. O link já está lá na bio. Se você quiser o link, eu posso mandar para você aí pelo WhatsApp, tá? E já vou dizer para você qual vai ser o cupom. Ó, vou visualizar aqui como aluno. Então, quando você entra, já tem aqui a descrição e planejamento do curso, tá? Eu vou alterar esse planejamento, porque eu tinha feito o planejamento antes do edital, vou atualizar. Aí tem os materiais e artes,
tá? Material IADS. Tem já uma aula aqui de conjuntos, tá? Aula de conjuntos. E eu ali já estarei colocando ali tudo. E é lógico que eu hospedar aqui as nossas aulas gravadas, tá bom? Isso aí só para você ter uma noção. Ó, vou colocar o link aí. Tá? Vou colocar o link aí para você. Então, copiei o link aqui. Vou colocar aí no chat. E aí, ó, para você, né, o link vai ficar aí, depois eu vou mandar nos grupos. Professor, nos encontros do fim de semana acontecerão no período da manhã? Elizabeth, os encontros acontecerão no sábado à tarde, tá? A partir das 15 horas, e no domingo pela manhã, a partir das 9 horas. Sábado à tarde, a partir das 15 horas, e domingo pela manhã, a partir das 9 horas. Mas lembrando que todas as aulas serão gravadas. Gente, e a partir do dia 8, só quem terá acesso a essas aulas, tá? Do dia 7, serão vocês. Serão exatamente quem adquiriu o curso. A aula da semana passada de análise combinatória, essa aula de hoje, funções, e a aula da semana que vem, ainda as pessoas terão acesso aí no YouTube. Porém, tá? Porém, a partir do dia 7, somente na plataforma. Esse curso, né, o Tome, ele estará com desconto de 23% para vocês, tá? Para você que está assistindo. Basta você entrar lá, acessar e digitar o cupom, lá em cupom de desconto, SB23. O SB, tá? Maiúsculo, 23, que ele vai te dar ali 23% de desconto. Esse cupom, ele tem data, tá? Ele vai até o dia 8, ele vale até o dia 8, tá bom? Ele vale até o dia 8. E aí, por que que eu estou colocando ele até o dia 8? Que aí já vai ter iniciado ali o nosso curso, eu acredito que dá para você se organizar em relação a pagamento. Lembrando, quem faz parte já do outro curso, do SEDUC, tá? Do outro curso SEDUC. E aí, qual é a diferença do curso SEDUC para esse? Que lá no curso SEDUC tem teorias e resolução de exercício, e tem muito mais questões, tá? E tem muito mais questões. Então, um curso não anula o outro, um curso complementa o outro. Para os estudantes do curso SEDUC, vão ter um desconto acima de 50%, tá? Que eu vou mandar o link especificamente para quem adquiriu o curso. Então, se você está assistindo e tem esse curso, eu vou mandar o link para você, tá? Para você adquirir lá, porque o preço para você é diferenciado. Então, para quem está assistindo a aula, 23% de desconto, e para quem já faz parte da turma SEDUC, vai ter outro link diferenciado, que vai ter mais de 50% de desconto. Aqui, tá? O curso preço cheio, meus queridos. O preço cheio aqui, ele é R$ 239,90. Esse é o preço cheio, tá? E aí você vai ter um desconto de 23%, você vai pagar menos, pode dividir até 10 vezes, e quem está fazendo, adquirir o curso SEDUC, vai pagar menos ainda, vai pagar em torno de R$ 100. Então, vale a pena, tá bom? E, ó, peço, inclusive, para você divulgar. Eu vou divulgar depois, eu queria conversar com vocês primeiro aqui, fazer essa divulgação, para depois divulgar lá nos grupos. Então, peço a ajuda de vocês. Divulgue lá nos grupos, tá? Divulgue nos grupos para a gente fazer essa preparação aí até a prova e você ter condições de acertar os 50 itens de matemática, além, tá, dos itens ali da parte básica específica. E lembrando, eu vou trabalhar a outra parte, história da matemática, avaliação, tá? Avaliação por aulões. Sou SEDUC, devo entrar em contato para saber o cupom?
Lucilene, vocês vão receber um e-mail, tá? Um e-mail. Até o final da tarde de hoje, vocês vão receber um e-mail com link específico, tá? Se não receber esse e-mail até amanhã, aí sim pode entrar em contato, beleza? Vamos que vamos, meus queridos, e vale a pena, tá? Pode perguntar para a galera aí que já participou, né, que já fez algum curso comigo, se vale a pena ou não. E vamos que vamos. E para você que está aí também assistindo pelo YouTube, pode acessar com esse cupom até a data 8, SB23, e você também terá esse desconto, tá? Vamos que vamos, meus queridos, dando continuidade. Olha a próxima questão. Boa, Elizabeth. Sim, os 3 simulados serão comentados em vídeo, tá? Resolução dos itens aí. Não será ao vivo, mas será comentado em vídeo. Eu posso ver, inclusive, a possibilidade de fazer eles ao vivo, tá bom? Mas eles serão comentados em vídeo. Olha essa questão 18. A figura apresentada indica que o centro de massa do corpo de um atleta que pratica saltos ornamentais descreve uma trajetória parabólica, representada por uma função da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, quando esse executa um salto a partir de um trampolim. Considere que a parábola referenciada está em um sistema de coordenadas cartesianas, graduada em metros, cujo eixo das ordenadas coincide com o eixo de simetria da parábola. E o eixo das abscissas coincide com a linha imaginária que passa pelo trampolim. Considerando ainda que no momento em que o atleta inicia o salto, o centro de massa está no ponto com coordenadas -2 e 3, e que a altura máxima atingida pelo centro de massa é 5 metros, julgue os itens a seguir. Olha só. Primeiro, vamos descrever aí como que fica essa situação. Vou fazer um esboço aqui do gráfico, tá? Ele disse inicialmente que essa parábola aí, ó, você vai ter lá a parábola, o eixo Y, o eixo X vai representar o trampolim, e vou colocar aqui a parábola inteira, tá? E aí ele falou que o salto, né? A pessoa estava aqui, mas o centro de massa estava aqui, ó. No -2 e 3. Estava aqui, o centro de massa. E que o centro de massa, o valor máximo foi 5. A primeira coisa que você tem que pensar, aqui, ó, é que estará a água, a piscina. Né? Aqui estará a piscina de acordo com essa figura, ó. O trampolim está aqui, que é o nosso eixo, né? E aqui está a água, beleza? Bem abaixo aí, tá? E aí, ó, primeira coisa que nós temos que analisar, que é inclusive o primeiro item lá. O eixo de simetria, que é o eixo Y, ele divide a parábola ao meio. O eixo de simetria, ele divide a parábola ao meio. Estão perguntando aqui no Instagram, Sedu, que é esse novo? Esse novo, meus queridos, é Tome. Tome, tá? O Seduc é o que tem teoria e tal, é o anterior. Esse novo é o Tome, tá? Esse novo, que é o Intensival Treinamento Orientado Matemática IADS. Meus queridos, aqui, ó, se ele é eixo de simetria divide ao meio, e aqui, ó, o x do vértice é 0, quer dizer que se essa distância aqui é 2, a distância quando estará a 3 metros novamente também vai ser 2. E olha o primeiro item dele. Em algum momento, o centro de massa do atleta passará pelo ponto de coordenadas 2 e 3? Sim. Nós usamos isso aqui pela ideia da simetria. Se o x, o vértice, é 0,
Então, se ele passa pelo menos 2 e 3, ele vai passar também pelo 2 e 3. Dúvidas aqui? Olha o próximo item. Na expressão da função associada à parábola, o coeficiente A é igual a menos 2. Meus queridos, nós vamos matar vários itens agora, fazendo isso daqui. Ó. Como que eu acho a função? Eu gosto de usar a forma canônica. Eu gosto de usar a forma canônica, que é a x menos o x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Essa forma aqui é chamada de forma canônica. Essa forma canônica, você trabalha com ela quando você conhece o vértice. E no caso aqui, você conhece. Ó. Então, a nossa função y vai ser a, o x do vértice é 0 e o y do vértice é 5. Como que nós vamos achar esse a? Pegando um ponto. Você pode pegar lá o ponto 2 e 3, por exemplo, ou menos 2 e 3. Aí vai ficar 3 é igual a o x é 2. Isso quer dizer, então, que vai ficar 3 menos 5 é menos 2, é igual a 4a. Quer dizer que o a ele vai ser igual a menos meio. E ele está dizendo que é igual a menos 2. Então, o item está errado. O a é menos meio. E a nossa função, ela ficaria assim, ó. Menos meio, x ao quadrado, mais 5. Essa é a nossa função. Menos meio, x ao quadrado, mais 5. Ok? Tranquilos aqui? Beleza? Deixa eu só identificar. Meus queridos, tranquilos aqui? Esse item número 1, ok? Observe que a forma canônica ficou de boa. Dá para resolver ele depressa. Olha só o que ele fala no item 2. Na expressão da função associada à parábola, o coeficiente C é igual a 0. Gente, o coeficiente C, no que ele disse lá, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, o C é onde corta o eixo y, o C é 5. Então, pelo enunciado, dava para você dizer que o item está errado, conhecimento de parábola. Nós vamos desossar a parábola. Funções principais. Função de primeiro grau, função de segundo grau, exponencial, logaritmo. Aí ele colocou lá no edital, inversa composta e tal, paridade, que é par ímpar, injetividade, que é injetora, sobreinjetora, bijetora. Nós vamos trabalhar tudo isso, tá bom? No nosso curso. No momento em que o centro de massa do atleta toca a água, então, o centro de massa toca a água, ele está sobre um ponto da parábola cuja ordenada é negativa. Sim, pelo gráfico e pelo que ele descreveu, sem saber a função, dá para a gente determinar isso graficamente, né? Graficamente falando. Porque, lembrando, o nível que ele colocou aí, o X, é o trampolim, tá? E a água está abaixo aí desse trampolim, tá bom? A função associada à parábola que descreve o movimento do centro de massa do atleta é isso. Gente, isso aqui é uma função de primeiro grau. O gráfico é uma reta. Então, quer dizer que o item está errado. Conversa comigo. Olhe, por favor, esses itens aí e conversa comigo. Vai lá. Juliana Barcelos, onde você se perdeu? Fala para mim. Não, professor, já entendi. Achei que eu tinha me perdido, mas me localizei. Top. Qualquer coisa, sinaliza aí. Meus queridos, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Com essa ideia aí da forma canônica, dá para resolver ela rápido ou não dá? Boa, Tati. Média, né? Média. Muitas pessoas iriam perder muito tempo nesses 5 itens. Mas observe, é o que eu estou falando para você. Quando a gente parte para questões,
E o nosso curso, Tome, ele vai ser baseado em questões, onde nós vamos relembrar as teorias, tá? Você vai ver lá no planejamento que eu estou separando aula a aula por conteúdo, tá? Que é exatamente para a gente poder resolver muitas questões, tá bom? Beleza? Professor, Sim, uma pergunta sobre o curso. O senhor vai colocar as questões antes da aula para a gente tentar resolver ou vai colocar só na hora, igual tá fazendo aqui? antes. Sempre antes, tá? O que vai acontecer? Eu vou separar por módulo, aí vai ter lá o planejamento. Por exemplo, aula 1. Aula 1 é conjuntos numéricos, estou só supondo, tá? Aí vou pegar ali, vou separar as questões de conjuntos numéricos que nós vamos resolver na aula. Dependendo do conteúdo, nós vamos ter mais itens ou menos itens. Por exemplo, análise combinatória. Nós vimos que deu para resolver ali 26 itens. Então, vamos colocar 20 itens aí, por exemplo. Mas eu vou estar disponibilizando antes. Tá? Vou estar sempre colocando lá para vocês. Módulo 1, módulo 2, a descrição do módulo e os exercícios que serão resolvidos na aula. Tudo bem? Uma dúvida aqui. Professor, em cada aula iremos trabalhar cada tópico do edital com lista de exercícios. Sim. Vai ter aula, Elizabeth, que eu vou colocar mais de um tópico. Mas eu vou descrever, eu só vou refazer lá o planejamento, porque, por exemplo, lá no planejamento, a aula 12, eu tinha colocado para matemática superior, limite, derivada e integral. Não tem esse conteúdo, então eu vou reorganizar o nosso conteúdo, tá bom? Vou reorganizar lá o planejamento. Porque, no caso, são 11 tópicos da parte de cálculo, um tópico da parte pedagógica. O que nós vamos fazer? Eu vou organizar lá, tá? E vou colocar o planejamento para a gente, inserindo aí uma discussão sobre avaliação, BNCC, a parte da matemática aí na BNCC, avaliação e também história da matemática, ok? Mas eu vou colocar lá no planejamento direitinho para vocês, tá? Vamos que vamos, meus queridos. Olha só, olha essa questão. Essa questão aqui eu peguei, coloquei ela aí, porque ela envolve, além do conhecimento de função, um outro conhecimento, e você vai ver aí, tá? Você vai ver aí. Olha só. A figura mostra parte do gráfico da função 4 sobre 2x, sobre 2 elevado a x, para x maior ou igual a zero. Considerando as imagens de todos os valores inteiros do domínio, o valor da soma de todos esses elementos do conjunto imagem é. Quando for assim, desconfie, tá? Então, ó, desconfiando, olha o que vai acontecer. Vamos calcular o f de zero. O f de zero é 4 sobre 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1, então aqui vai ficar 4. O f de 1 é 4 sobre 2 elevado a 1, que é 2. O f de 2, basta aqui, 4 dividido por 2 ao quadrado, que é 1. Se você pegar o 4, o 2, o 1 e assim vai, você tem uma progressão, tá? Você tem uma progressão geométrica. Essas são as imagens. Ele pediu a soma de todos esses elementos do conjunto imagem. Isso aí, então, vai ser uma soma infinita de uma PG. A soma infinita de uma PG é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. É lógico que está previsto no edital sequências, tá? E nós vamos trabalhar com sequências numéricas, tá bom? Inclusive, estou pensando aí em fazer a aula da semana que vem de sequências numéricas. O A1, ele vai ser 4, 1 menos a razão é meio. Então, vai ficar 4 dividido por meio. E 4 dividido por meio é 8. A alternativa correta, letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Olhe para essa questão. Mesmo ela sendo uma questão de múltipla escolha, porque, gente, o que eu quero que você tenha em mente quando você estiver estudando, tá? Questões de múltipla escolha, a tendência é você levar mais tempo do que um item. Você viu que cada questão, o IAD estava colocando 5 itens. Então, equivale aí, no mínimo, cada questão, a um tempo de 2, 3 itens, tá? De
3 minutos, 4 minutos e meio. Tudo bem? Para você não pirar o cabeça, caramba, não estou conseguindo resolver essas questões em 1 minuto e meio. Gente, é porque questão de múltipla escolha, a tendência é você levar, no mínimo, o tempo de 2 itens. Pense aí em 3 minutos, tá? Beleza? Pra você não pirar o cabeção. Olhe para essa questão. Fácil, médio ou difícil? Média, boa. Porque ela envolve exponencial e envolve também PG. Gente, e eu vou mostrar para vocês, tá? No curso, que toda função exponencial que não tem nenhuma soma, nenhuma subtração, ela é uma PG. Isso facilita pra caramba, tá? E aí, agora, vamos para a nossa última questão, tá? Nossa última questão. Meus queridos, para você ter uma ideia, nós resolvemos aí 5 questões de múltipla escolha, tá? Que essa é a 5ª questão de múltipla escolha. E resolvemos também 5 questões com 5 itens cada uma. Então, 25 itens mais 5 questões, um total de 30 itens. Tá? De 30 itens aí de um conteúdo específico do edital, que é a parte de funções. Então, para você ter uma ideia aí se foi produtivo ou não para você, se está sendo produtivo ou não essa manhã. E uma outra dúvida, professor, eu quero lá a parte teórica, eu quero o curso Seduc e também quero o curso Tome. Você vai fazer um desconto? Sim. Eu faço um desconto lá no curso Seduc para você e continuo com o desconto que eu vou fazer para o pessoal que adquiriu o curso, tá? Então, você que não tem os cursos e quiser os dois, entre em contato comigo, tá bom? Se você não tem meu número aí, pode ser pelo Instagram, mas meu número é isso, ó, 61, eu mudei de número, tá? 999 604 0601, tá? Então, esse é o meu número aqui, tem muito 9, né? Tira o 9 aqui. Aqui. 996040601. Pode mandar um WhatsApp, pode mandar no Instagram, pode mandar aí mensagem que a gente conversa, tá bom? Meus queridos, essa questão é uma questão de função composta e ela é linda, 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 linda. Lembrando, aquelas questões lá da Universidade Católica são questões de vestibular de medicina. Então, sim, são questões IADs bem elaboradas, que vale a pena, tá bom? Ele te dá aí o x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí te dá o f de x, g de x, f de g de x, g de f de x, que é a função composta. Aí ele quer, considerando os dados apresentados no quadro, qual é o valor da soma a mais b mais c mais d. Vamos lá no a primeiro. O a está aqui. Aí você vai lá. Ó. Quem é o a? O a é o f de g. O x aqui do a é 0. Então, f de g de 0. Isso é a. Aí eu vou ver quem é o f de g de 0. Quando eu vou ver quem é o f de g de 0, eu tenho que ver quem é o g de 0. O g de 0 está aqui. Ó. O g está nessa linha. O g de 0 é 2. Então, substituindo o g de 0, é 2. Isso quer dizer que o f de 2 é a. Então, você vai lá no x igual a 2 e vê quanto que é o f de x. É 2. Então, quer dizer que o nosso a é igual a 2. Não se preocupe se você ficou tonto. Nós vamos lá em busca do b agora e vai ser a mesma ideia. E olhe se você vai entender. O b está aqui, ó. Quem é o b? É o f de g de x. Então, o f de g. Aí, quem é o nosso x? Aí você vai lá, ó. O x aqui é menos 1. Então, f de g de menos 1. É o b. Aí, o que você vai fazer? Você vai lá no g de menos 1. O x igual a menos 1 está aqui. Quem é o g de x aqui? É o g de menos 1, que é menos 2. Então, f de menos 2. Olhe para o que eu fiz até agora
E vê se você teve dúvida. Então, o g de menos 1 é menos 2, então vamos calcular o f de menos 2. Quem é o f de menos 2? Então, eu vou lá para o x igual a menos 2 e acho o f. Está aqui, ó. É o menos 2. Então, isso quer dizer que b é menos 2. Então, ó, nós já achamos o a e o b. Vamos achar agora o c. Vamos lá em busca do c. O c está aqui. Ó. Quem é o c? G de f de x. Então, G de f. Quem é o x aqui no c? É o menos 2. Então, vai ficar, esse é o c. Então, vai ficar o g. Quem é o f de menos 2? Aí você vai lá no menos 2. O f de menos 2 é menos 2. Então, g de menos 2. Isso quer dizer, então, que o g de menos 2 é 3. Depois que é o g de menos 2 é 3. Então, quer dizer que o nosso c é 3. Ok até aí? Antes de eu continuar, fala para mim se você teve dúvida no cálculo do A, no cálculo do B ou no cálculo do C. Dúvida no cálculo do A, do B ou do C? Agora vamos, então, para o cálculo do D. Então, ó, no cálculo do D, no D, o D está aqui, ó. O D está aqui, é o G de F. Aí você vai lá ver quanto que é o X dele, ó. É 1. G de F de 1, que é o D. Aí você vai no F de 1. O F de 1 é 0. Então, G de 0. Aí você vai lá no x igual a 0, ó, e vai ver quem é o G de 0. O G de 0 é 2. Então, D é igual a 2. Como ele quer a soma, 2 menos 2, 0. Mais 3 mais 2, isso dá 5. A alternativa correta, letra D de domingo, letra D de dá para passar, olelê, olalá. Olhe para essa questão e fala para mim, coloca aí no nosso bate-papo. Fácil, médio ou difícil? Questão de observação e entender o que é essa tal de função composta, não é isso? Né? Entender o que é essa tal de função composta. E sim, ela é difícil, ela é uma questão difícil. Meus queridos, é isso, tá? Quero agradecer. Se valeu a pena, coloca aí para mim, né? Coloca aí para mim no nosso bate-papo se valeu a pena para você essa manhã, esse estudo aí de funções. Então, eu peço a você o seguinte, se você gostou, indique para o amigo. Se você não gostou, indica para o inimigo, tá bom? Mas indica, por favor. Eu sou o professor Carlos Sbrobo, muito obrigado por permitir que eu estivesse aí com você nessa manhã de domingo. E vamos que vamos, não se esqueça, dia 7 começa o nosso treinamento orientado matemática IADS. Divulga, 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 divulga. Ajuda aí, tá bom? E na semana que vem, vou colocar aí para vocês durante a semana, teremos mais uma rodada de resolução de questões IADS. Aquele abraço, meus queridos, um ótimo domingo.